Bom dia a todos, pessoal aí do ensino à distância. Olha só, pessoal, vim gravar essa aula extra, para falar aí principalmente de dois pontos importantíssimos para o nosso concurso, que são dois pontos que, aliás, são duas leis muito importantes, porque ela trata exatamente do que está acontecendo hoje em nosso país, né? Nós ligamos a televisão todos os dias e o assunto, né, do dia é a questão da corrupção. Pois bem, esse assunto, né, por estar em voga, né, por estar todo dia nos noticiários, né, por causa disso, há uma grande probabilidade do nosso concurso pedir uma questão sobre uma dessas duas leis, né? Ou a lei de improbidade administrativa, né? Doravante chamaremos de LIA, ou a lei anticorrupção, né? A 12.846, tá? Então vamos falar dessas duas leis hoje, mais aí consórcios públicos, mais no finalzinho. Mas eu quis gravar essa aula extra exatamente para falar principalmente dessas duas leis. Então, tome cuidado, tá? Ano passado, eu apostei que cairia uma questão lá de uma novidade de processo civil, tá? E caiu essa questão, tá? Ano retrasado também, eu apostei numa questão, né, de um assunto e também foi pedido, porque é meio lógico, né? Então, se o examinador tem lá, ele tem o seu edital, tem várias questões. Ele vai buscar aquilo que está mais próximo do que está acontecendo na realidade. Então, tome cuidado, tá? Esse assunto, eu pediria para vocês ler a lei com calma, né? Bem tranquila. Essa é uma lei bem curta, bem fácil, bem tranquilo de se estudar, tá? Vamos falar só de umas peculiaridades aqui da lei, para tomar cuidado para não errar a questão. Mas vocês têm que ler a lei, tudo bem? Com relação à lei de anticorrupção, eu vou disponibilizar para vocês também um resumo bem bacana dessa lei, tá? A gente vai falar aqui dos pontos mais importantes da lei e vou disponibilizar para vocês um resumo bastante interessante. Tudo bem, pessoal? Mas vamos tratar primeiramente, que não deu tempo para falar, nós falamos na última aula, sobre a lei de improbidade administrativa. Falamos na última aula, terminamos, se não me falha a memória, agentes públicos, né? Falamos lá de função pública, cargo público, função comissionada, comissionada, cargo comissionado. Falamos lá do regime jurídico dos servidores públicos, né? Na Constituição. Chamei a atenção de vocês, o regime jurídico do servidor público na 81.12, dá uma lida na 81.12. Geralmente, cai literalidade da lei, principalmente o processo administrativo disciplinar. O que nós tratamos pelo nosso tempo foi exatamente o regime jurídico na Constituição, tá ok? Falei, tome cuidado, que o regime jurídico do servidor civil está numa parte da Constituição, lá no artigo no 42, se não falha a memória, e os agentes públicos militares estão em outra parte da Constituição, lá no 142, tá ok? Então, a Constituição dividiu esses dois agentes públicos, né, como categorias distintas, tá ok? Aí traçamos falamos de várias situações na Constituição com relação à aposentadoria, concurso público, tá ok? Remuneração. Então, tome cuidado, é um assunto bastante interessante, tá ok? E hoje, iniciaremos nosso ponto R, a Lei de Improbidade Administrativa, ou a Lei número 8.429, de 2 de junho de 1992. Tudo bem? É nossa Lei de Improbidade Administrativa. E o que nós vamos estudar nessa Lei de Improbidade Administrativa? Olha só, nós vamos tratar mais ou menos desse sumário aqui. Vamos falar de uma introdução rapidamente ali, né, da introdução, falar um pouquinho dessa lei, né, o motivo, a finalidade dessa lei, um conceito da lei de improbidade administrativa, tá ok? O fundamento constitucional, onde é que essa lei ela tem fundamento constitucional ou não tem? Claro que tem, vamos dizer onde é que está na Constituição, tá? É uma norma de eficácia limitada. A natureza jurídica da lei, todo mundo cuidado, muitas vezes na prova, o candidato erra, né, por entender
que a natureza jurídica da lei é uma lei penal, uma lei administrativa, não é, não tem natureza administrativa nem penal. E vamos tratar de alguns aspectos aí internos da própria lei, alguns artigos importantes da lei. Então, esse é o mais importante. Nós vamos tratar da lei, repito, isso não elide o candidato a ler a lei ali, passo a passo, ali, artigo por artigo. E detalhe, esqueçam a lei do ano passado. Eu sempre coloco a lei atualizada, tá? Então, quando eu disponibilizo para vocês o material, aquela lei ali, dá uma olhadinha, se tiver alguma cor diferente, é porque eu chamo atenção para a atualização da lei, tá bom? Então, vamos lá. É interessante que a lei de improbidade administrativa, ela está muito ligada, segundo a doutrina, ela está intimamente ligada a um princípio chamado princípio da moralidade, tá? Claro que ela está ligada com o princípio da legalidade, mas grande parte da doutrina entende que ela está intimamente ligada com o princípio da moralidade, né? Que é o modo em que o agente público tem que tratar a res pública, coisa pública. O agente público tem que tratar a coisa pública como pública e não como dele, tá? O que a gente vê hoje em dia é o contrário, né? Há uma confusão da coisa pública com a coisa particular. Então, o agente público age como se a coisa pública fosse dele. E aí há uma confusão, e a lei de improbidade administrativa, né, veio exatamente para frear, essa atuação do agente público. Percebam que a lei de improbidade administrativa, ela vai trazer sanções, né, a ser aplicada no agente público. O agente público, né, que comete um ato de improbidade administrativa, a lei traz algumas sanções para este agente público. Já tome cuidado. Aí já é uma diferença com relação à lei anticorrupção que a gente vai estudar aqui. A lei anticorrupção, ela traz responsabilidades, a gente vai falar, civil administrativa, não mais como regra para o agente público, e sim para a pessoa jurídica, tá ok? Então já percebam a diferença. Aqui, a lei anticorrupção vai tratar sobre responsabilidades na pessoa jurídica, tá? A empresa que praticou lá um ato de corrupção contra a administração pública. Aqui, a LIA, a Lei de Improbidade Administrativa, vai tratar de sanções aplicáveis aos agentes públicos, tá ok? Que praticarem aqueles atos que a gente vai falar aqui, ó, enriquecimento ilícito, dano ao erário e questão de inobservância dos princípios da administração pública. Tudo bem? Então, a Constituição de 88 inova, trazendo... introduzindo os atos de improbidade administrativa lá no capítulo da administração pública, tá ok? E o que é probidade, né? O que é improbidade? O nome é bem tranquilo. Se probidade é agir com honestidade, é ser probo, tratou a coisa pública com honestidade, né? Com boa fé, improbidade é agir fora desses parâmetros. Improbidade, né, é um nome técnico também para a corrupção. Perceba que as duas leis que a gente vai estudar na próxima também fala de corrupção. Então, improbidade é aquela atuação do agente público que vai afrontar a ordem pública, tá ok? Então, isso mais ou menos é o conceito de improbidade administrativa, tá? Então, também ocorre improbidade administrativa quando há, eu botei em azul, uma desvantagem de uma maioria em detrimento à minoria, ok? Eu botei até um exemplo aqui, há uma construção de estradas, né? O agente público, o prefeito, por exemplo, sei lá, o administrador, ele faz uma estrada não por interesse público, mas porque aquela estrada vai valorizar um imóvel de uma pessoa, de um amigo, de um parente. Então, neste caso, ocorre também um ato de improbidade, porque há uma desvantagem, né, de uma maioria com relação a uma minoria, tá ok? Então,
Feita essa introdução, né, para a gente entender, só para a gente ter uma ideia, por que foi criada essa lei de improbidade, né, exatamente para dar uma maior transparência, né, ela também está incutida dentro da questão do controle, né, dos atos do administrador público. Cabe agora nós saber qual é o fundamento constitucional dessa lei. Ok? Se a gente formos lá na Constituição, vamos encontrar vários artigos falando sobre improbidade administrativa. Claro que o principal fundamento na Constituição sobre a LIA, a Lei de Improbidade Administrativa, está no parágrafo 4º do artigo 37. Então, o parágrafo 4º do artigo 37 estabelece de forma resumida quais são as medidas de improbidade, ok? Então, tome cuidado, ele nos traz aqui 4 medidas de improbidade, vamos já falar dessas 4. Mas não é só no artigo 37. Tudo bem, o parágrafo 4º do artigo 37 é a principal norma, né? É uma lei, um artigo, né? Uma norma de eficácia limitada. Ela diz o seguinte, ó, os atos de improbidade administrativa são esses 4, mas lei irá regular, né, de forma mais a miúde ali, os atos de improbidade administrativa. Então, a Constituição ela remete a uma lei ordinária para tratar do assunto de improbidade administrativa. Mas, no seu bojo, ela já traz 4 atos de improbidade administrativa, tá ok? Então, essa lei é a lei 8429. Mas não é só no parágrafo 4º, artigo 37, que nós encontramos sobre improbidade administrativa na Constituição. Se nós passearmos na Constituição também, lá no parágrafo 9º do artigo 14, nós vamos ver lá, quando trata das eleições, né, a Constituição nos traz também de alguns atos de improbidade administrativa nas eleições, né? Vai lá no parágrafo 4º, eu não abri aqui minha Constituição, mas acompanha aí, aqui. Eu sempre gosto de abrir aqui, mas dê uma olhadinha lá, tá? Pois eu abro aqui. Lá no parágrafo 4º fala exatamente sobre isso, sobre improbidade no período eleitoral. Também podemos encontrar lá no inciso 5 do artigo 15, que fala da improbidade em relação aos direitos políticos, né, que eles só podem ser suspensos em caso de improbidade. Diz a Constituição, ó, os direitos políticos dos agentes públicos só podem ser suspensos quando este cometer algum ato de improbidade administrativa, tá ok? E lá na sanção, a sanção a ser aplicada a esse agente público é a sanção com relação à perda dos direitos, a suspensão dos direitos políticos, tá ok? Outro artigo importante da Constituição que fala sobre improbidade é o artigo 85, né, que fala dos crimes de responsabilidade do presidente da República, né? Agora há pouco tivemos um processo de impeachment, tá ok? E esse processo de impeachment foi exatamente aqui em cima do artigo 85, tá? Que no inciso 5 trata da questão da improbidade administrativa praticada pelo presidente, pelo chefe do Poder Executivo Federal. Tudo bem? Então, esses são os artigos, ou seja, esses são os artigos na Constituição que fala sobre improbidade administrativa e o principal artigo, ou melhor, a principal norma na Constituição que trata exatamente sobre os atos de improbidade administrativa encontra-se no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição. Tudo bem? Olha só o que aqui fala o parágrafo 4º do artigo 37, ela trata exatamente as medidas de improbidade ou os atos de improbidade administrativa. A Constituição nos traz o ressarcimento, né, ressarcimento do prejuízo causado, nos traz a indisponibilidade dos bens, tá? As medidas a ser aplicadas para quem pratica um ato de improbidade administrativa, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Tome cuidado. No texto da Constituição, essas são as medidas de improbidade, né? Ressarcimento erário, indisponibilidade de bens, perda da função e suspensão dos direitos políticos, né? As sanções aplicadas
para quem pratica um ato de improbidade. Agora, tome cuidado que na lei ela traz outras medidas, né? Ela amplia essas medidas de sanções previstas para quem pratica um ato de improbidade administrativa. Nesse sentido, a doutrina diz que essas medidas previstas na Constituição são meramente exemplificativas, né? Daí, poder o legislador infraconstitucional ampliar este rol, essas medidas previstas na Constituição. Tudo bem? Estamos entendendo aí? Lei de improbidade administrativa, né? Sua introdução, fundamento constitucional, e agora, eu já falei que esse parágrafo 4º, artigo 37, é uma norma de eficácia limitada, né? Vocês vão estudar em direito constitucional, já estudaram, né? Norma de eficácia plena, norma de eficácia limitada, ou seja, é uma norma que só vai ter eficácia com o advento de uma norma, de uma lei, né? Nesse caso, a lei é a Lei 8.429 de 92, né? A famosa Lei de Improbidade Administrativa, tá ok? Eu falei aqui, ó, quando a lei foi disciplinar o assunto, tome cuidado, a lei ampliou o rol dos atos de improbidade, né? Então, vai além das medidas previstas no texto constitucional. Então, se cair na prova lá, as medidas previstas no texto constitucional dos atos de improbidade administrativa são 4. Tá? Agora, as medidas previstas na lei infraconstitucional, na lei de improbidade administrativa, esse rol é maior, a gente vai ver aqui. Ok? É bem maior, bem mais extenso. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Pessoal EAD, bem tranquilo, é uma lei bem tranquila de se estudar. Continuando, tá? Agora, qual é a natureza jurídica da lei de improbidade administrativa? Que aqui também era questão bastante, né, pedida em prova. E havia uma controvérsia, né? A lei de improbidade administrativa tem natureza jurídica de lei penal, tem natureza jurídica de uma lei, de uma norma administrativa, de uma norma penal, né, ou de uma norma civil. Então, tome cuidado, se cair na prova lá, natureza jurídica, né, da lei de improbidade administrativa, tá ok? O ilícito praticado pelo agente na lei de improbidade administrativa é um ilícito não administrativo, não penal, e sim um ilícito civil, tá? Eu coloquei aqui até na cor diferente, ó. Está pacificado, pacífica a orientação de que o ilícito de improbidade administrativa tem natureza de ilícito civil. Tome cuidado, ok? Essa matéria já foi até resolvida pelo STF, nessa ação direta de inconstitucionalidade aqui, 2.797, ou seja, a improbidade não é crime e nem é ilícito administrativo, e sim um ilícito civil, tá? Tome cuidado, que podem pedir esse assunto na prova, tá ok? Então, falamos ali a introdução, a conceituação, falamos o fundamento constitucional, onde é que se encontra, está lá no capítulo da administração pública, especificamente no parágrafo 4º, artigo 37, né, naquela norma de eficácia limitada. Falamos agora que a natureza jurídica do ilícito de improbidade administrativa, ela tem natureza de ilícito civil, e não penal e nem administrativo. Tudo bem? Vamos lá? Vamos tratar um pouquinho da lei, o que tem de importante. Tá? A lei era chamada vulgarmente, né? Essa lei era chamada Lei do Colarinho Branco. E todo mundo viu isso aí, né? Quando foi criada, foi criada agora a Lei do Colarinho Branco. Por quê? Porque era aquela lei para pegar o pessoal que metia a mão na coisa pública ali e estava... Ainda hoje, a gente vê aí, o pessoal ainda fica se safando, né? O pessoal roubava e se safava porque não tinha um controle mais eficaz. Então, e essa lei é interessante, pessoal, até para o nosso dia a dia, né? Vocês aí, quando for aprovado no concurso público, for assessores jurídicos, né? Vocês vão estar com essa lei aí para você orientar, né? O gestor público, quando for tomar uma decisão, que essa sua decisão, a prática desse ato administrativo, né, não caracteriza um ato de improbidade administrativa. Então, a lei é importantíssima também para o dia a dia, né, para a atuação do gestor, do agente público em geral, né, no trato com a coisa pública, porque suas sanções são sanções bem fortes, né,
mexe no bolso, né, do agente público, tá ok? Então, é vulgarmente chamado de lei do colarinho branco. Okay? Olha só, já falei, tais normas têm sanções rigorosas atingindo diretamente as finanças do administrador. Ela vai tratar no bolso, né? Antigamente o camarada ficava pensando assim, bom, eu vou aqui, eu ganho X, né? Até eu me aposentar eu vou ganhar tantos milhões, não, então vou meter a mão aqui que eu antecipo essa minha aposentadoria e me dou bem. Tá ok. Então, a Lia veio para barrar isso, né? Porque antes de mais nada, né, se ele cometer um dano ao erário público, ele tem que ressarcir todo o prejuízo. A primeira consequência que a gente vai ver aqui como sanção é o ressarcimento do dano causado à administração pública, tá? Para o crime não compensar, ok? E é o que está acontecendo hoje em dia, tá? Se vocês estão acompanhando aí o que está acontecendo no país, né? Essa lei está aplicada de forma aí, intensa, né? Contra os agentes públicos, né? A pessoa, o gestor público, né? Tanto essa como a gente vai falar aqui, a lei anticorrupção. Tudo bem? Interessante também que a lei de administração, a LIA, ela é uma norma de âmbito nacional em alguns dispositivos, tá? Há dispositivo que só se aplica no âmbito da União, mas há dispositivos da lei que ela tem o seu caráter nacional. Já falamos aqui sobre o âmbito nacional de uma lei, né? Diferenciar uma lei federal de uma lei nacional, ok? A lei federal é aquela lei criada para a União, né? Para determinada categoria. Por exemplo, a Lei 81/12, Lei do Estatuto do Servidor Público Civil, a Lei 6880, de 1980, Estatuto dos Militares, são leis federais, porque são leis criadas para uma determinada categoria no âmbito da União. De outro lado, existem as leis de âmbito nacional, ou seja, são aquelas leis que são aplicadas tanto para União, os estados, DF e município, tá ok? Então, a lei de improbidade administrativa, em alguns dos seus dispositivos, ela tem esse caráter nacional. Em outros, ela tem um caráter federal, ok? Então, tome cuidado com relação a esse ponto, tudo bem? O que mais a gente pode falar de importante sobre a lei de improbidade administrativa? Vamos falar sobre os sujeitos. Ora mais, quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo, né, da lei de improbidade administrativa? Ou seja, quem comete esse ilícito civil, né, esse prejuízo, por exemplo, ao erário público, ou esse enriquecimento ilícito, e quem é a pessoa que sofre esse prejuízo? Então, vamos estudar esses sujeitos da lei de improbidade administrativa, tá ok? Vamos começar com o sujeito passivo da improbidade administrativa. E aqui tome cuidado, pessoal. Aqui nós vamos estudar, olha só, tome cuidado para não confundir, tá? Cadê o... Hoje está sem pincel aqui. Aqui nós vamos estudar os sujeitos que praticam o ato administrativo, sujeito ativo, e os sujeitos que sofrem o ato de improbidade administrativa, sujeito passivo. Esses sujeitos, quando praticam o ato administrativo, eles são sujeito ativo, bacana. O que sofre é sujeito passivo. Mas lá no processo, quando ocorrer o processo de improbidade administrativa, esses polos se invertem, tá ok? Quando ocorrer o processo de improbidade administrativa, o sujeito ativo aqui do ato de improbidade se tornará sujeito passivo na ação. E o sujeito passivo do ato de improbidade se tornará o sujeito ativo da ação. Tá? Então, tome cuidado com como vai pedir na prova. Tá? Se estiver falando no processo do ato administrativo, aí inverte o polo do sujeito ativo. Tá? Então, quem são os sujeitos ativos? É aquele que pratica o ato.
né, o agente público. O agente público que praticou o ato, ele é sujeito ativo. Quando for correr uma ação contra ele, esse agente público, lá no processo, se tornará o sujeito passivo, porque ele vai ser réu. Então, tome cuidado, tá? Que na prática do ato administrativo, sujeito ativo é o agente, sujeito passivo é a administração. No processo, na ação que vai correr contra esse ato de improbidade administrativa, o sujeito ativo aqui que praticou o ato, ele se transforma em sujeito passivo aqui, porque ele é o réu. E o sujeito passivo, que é a administração pública aqui, se tornará o sujeito ativo aqui. Tudo bem? Porque vai ser o autor da ação, a autora da ação. Beleza? Então, tome cuidado aqui. Vamos estudar, primeiramente, os sujeitos passivos do ato de improbidade administrativa. Bem tranquilo, está previsto lá no artigo 1º da lei, tá ok? Sujeito passivo do ato de improbidade, ou seja, entidades ou entes que podem sofrer o ato de improbidade administrativa. E está aqui, ó, bem tranquilo, ó. A administração direta pode sofrer? Pode. Quem é a administração direta? A União, tá? Os estados, o DF e os municípios. Todos esses entes políticos são sujeitos passivos de improbidade administrativa. Tá ok? Então, o agente público que pratica um ato de improbidade administrativa no Exército, tá? Por exemplo, um militar, o sujeito ativo é a União. Um agente que pratica um ato de improbidade administrativa no Estado, aqui no DF, por exemplo, então o DF também é sujeito ativo, da mesma forma o município. Então, a administração direta é sujeito passivo, todos esses entes aqui podem sofrer ações de ato de improbidade administrativa. A administração indireta, estão lembrados da fase que nós estudamos lá na primeira aula, as fundações, tá? As autarquias, tá? As empresas públicas e as sociedades de economia mista. Estão lembrados? Todos esses, né, da administração indireta também podem sofrer, podem ser sujeitos passivos de atos de improbidade administrativa. Tome cuidado, que a gente vai estudar ainda na aula de hoje, que os consórcios públicos, né, que é aquela pessoa jurídica criada na fusão de dois entes ali, dois entes políticos, né, nos consórcios públicos, quando eles, a gente vai estudar aqui, quando eles firmam esse protocolo de intenções e formam um consórcio público, eles criam uma pessoa jurídica. Se essa pessoa jurídica for de direito público, ela é chamada de associação pública. E essa associação pública, ela torna-se a administração indireta desse consórcio. Então, a associação pública também faz parte da administração indireta. Então, tome cuidado. Logo, também são entidades que podem sofrer atos de improbidade administrativa. Quem mais? A administração direta é sujeito passivo, ok. A administração indireta, ok, tá? Administração direta fundacional, territórios, né? Há a possibilidade de criar territórios, não temos mais territórios, mas se for criar territórios, a lei já traz também, são sujeito passivo. E entidade para cuja criação e custeio de despesa corrente, a receita anual, o Estado entrou com mais de 50% do patrimônio, tá ok? Então, porque existe empresa particular, pessoal, que o Estado contribuiu com mais de 50% do seu patrimônio. Então, estou falando de entidade privada, tá? Ó, entidades, né, privada, para cuja criação ela foi criada, ou seu custeio, tá? A receita anual dessa entidade, o Estado entrou com mais de 50% do patrimônio. Então, tome cuidado, porque se o Estado entrou com mais de 50% do patrimônio, essa entidade particular, ela se equipara à administração direta, para fim de improbidade administrativa. É como se fosse uma administração direta, se fosse administração indireta. A lei de improbidade administrativa atua plenamente nesses casos aqui. Tá ok? Agora, se essa entidade, o Estado entrou com a despesa ou com custeio abaixo de 50%, a lei de improbidade administrativa, ela só vai atingir
com relação ao ressarcimento no valor do percentual em que o Estado entrou, né? No valor do percentual em que o Estado... Eu vou repetir. Olha só. É porque eu estou sem o pincel. Deixa eu pegar um pincel aqui, rapidinho aqui, pessoal. Pode ser o azul, os dois aí. Pode ser? Pode ser o azul. Qualquer um preto, pode ser preto também. Aí. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Olha só. Olha só, isso aqui é bem tranquilo. Ó. Essa entidade aqui particular, essa entidade particular, que para a sua criação, o Estado entrou com dinheiro, né, e esse valor do dinheiro é mais de 50% do patrimônio, ela se equipara à administração direta, tá? Ela se equipara à administração direta. É mais ou menos isso aqui, ó. Olha só, botar aqui, ó. Tá aqui, eu vou dar um exemplo aqui, ó. A, B. Botar aqui, ó. Digamos que essa entidade aqui, ó, essa entidade aqui particular, o Estado entrou para o seu custeio ou para a sua criação com 60%. 60%. E essa aqui entrou com 30%. 30%. Digamos que olha só, essa que entrou com 60%, lógico, então, a capital do Estado, o capital investido do Estado está acima de 50%, lógico, 60%. Logo, ela é sujeito passivo e a lei de improbidade administrativa vai atuar com relação a ela igual vai atuar na administração direta, indireta, entidades, vai ser a mesma coisa. Ou seja, se ele causar um prejuízo, digamos que ele causa um prejuízo que fecha essa empresa aqui, ela vai responder plenamente em cima da lei de improbidade administrativa. Plenamente. Agora, digamos que essa empresa aqui, que seu capital só tem 30% de capital do Estado, ou seja, abaixo de 50%. E ela causou um prejuízo que faliu a empresa, né? Desapareceu a empresa. Essa empresa não vai responder de forma plena com relação à lei de improbidade administrativa. Ela vai responder só em cima do capital investido pelo Estado. Deu para entender? Então, é bem tranquilo. Então, que ela vai responder em cima dos 30% em que o Estado investiu de capital no seu custeio, né, ou nas suas despesas correntes. Agora, se essa empresa atuou acima de 50%, ela responde como se fosse a União. Tá? Então, só para vocês tomarem cuidado, é o que fala a nossa lei de improbidade administrativa com relação a esse sujeito passivo aqui, ou seja, a essa entidade em que pode sofrer o ato de improbidade administrativa, que são as entidades para cuja criação ou custeio de despesa corrente, a receita anual, o Estado entrou com mais de 50%, ou menos de 50%. Se entrou com mais de 50%, aplica a lei de improbidade de sua forma plena. Se entrou com menos de 50%, aplica a lei de improbidade, mas só em cima daquele valor em que o Estado entrou para essa empresa, tá ok? Em cima do valor que é abaixo de 50%. Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade. Ainda no artigo 1º, também entidades que podem sofrer as improbidades, os sindicatos de pessoas de direito privado. Também podem incidir a lei de improbidade, pois são beneficiários da parafiscalidade, ou seja, delegação da capacitação tributária, ok? Então, eles recebem também recursos públicos, também podem ser sujeitos de ato de improbidade administrativa. Então, é bem tranquilo os sujeitos passivos do ato de improbidade administrativa, né? Administração direta, indireta, sindicatos, né, de pessoas de direito privado, territórios, quando se existir, e as entidades cuja criação as despesas foram
o aporte de suas despesas anual é acima de 50% do patrimônio de dinheiro público. Então, é bem tranquilo com relação ao sujeito passivo, beleza? E quem são os sujeitos ativos? Ou seja, aqueles que podem praticar o ato de improbidade administrativa. Então, o sujeito passivo, pessoal, é bem amplo, tá? Ela fala, quando a gente vê aqui a lei, ela fala, ó, dispõe sobre sanções aplicáveis aos agentes públicos. A gente estudou aqui agentes públicos como gênero. Quando a gente estudou aí agentes públicos, a gente estudou a aula passada, agentes públicos é o gênero, do qual nós temos várias espécies. Nós temos servidor público, nós temos servidor, o servidor temporário, nós temos empregado público, nós temos os militares, nós temos os temporários. Então, é bem amplo esse rol. Então, geralmente, a prova tenta diminuir esse rol. Não, só quem pode praticar essa improbidade administrativa é o servidor efetivo e não o temporário. Então, esqueçam, quando a questão tentar diminuir o rol de agentes públicos, você já exclui, está errado, né? Esse item já está errado, não, porque é bastante amplo. É só vocês dar uma olhada no conceito de agentes públicos que nós estudamos na aula passada, tá? Efetivo, temporário, né? Agentes delegados, tá? Então, todos esses são agentes públicos. Então, olha só, será sujeito ativo todos aqueles previstos no artigo 2º da Lei 8429. Olha só o que fala o artigo 2º da Lei 8429, olha só. Reputa-se agente público. Eu botei aqui? Está aqui, ó. Não vou nem ler, está aqui, ó. Reputa-se agente público, para efeito da aplicação da LIA, né? Todo aquele que exerce, ainda que de forma transitória, pessoal, não é obrigado a ser um agente, um servidor efetivo, ainda de forma transitória ou sem remuneração. O camarada pode ser até um agente público que não recebe. Tá? Nós falamos na aula passada que existe agente público que não é remunerado, né? Por eleição, não interessa se é vereador, deputado, se ele é eleito, se é nomeado, tá ok? Por nomeação, né? Eleição é o cargo eletivo, nomeação é o cargo efetivo, designação, às vezes, é a função, ou cargo em comissão, contratação, que é a pessoa, às vezes, é o sujeito que não... O vínculo com a administração pública é um contrato, tá? Ou seletista, emprego público, qualquer um, né? Ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Então, esses são os sujeitos ativos que podem praticar um ato de improbidade administrativa. Então, o que tem que tomar cuidado na nossa prova é que esse rol ele é amplo. E, geralmente, nas questões, tentam diminuir esse rol, né? Eles tentam diminuir, tentar fazer uma comparação. Esse agente pode, esse não pode. Esse pratica, esse não pratica. Não, todos esses são sujeitos passivos, ativos dos atos de improbidade administrativa. Tá? Onde é que está? No artigo, não importa o vínculo. Né? O vínculo pode ser efetivo, pode ser contratual, né? Pode ser um vínculo estatutário, pode ser um vínculo seletista, pode receber remuneração ou não, pode ser efetivo, pode ser temporário, não importa. Qualquer agente público desses podem sim praticar atos de improbidade administrativa. Está no artigo 2º da nossa lei. Tá ok? Não importa o vínculo. Tá? Também vão ser sujeitos ativos aqueles listados no artigo 3º da lei. O que fala o artigo 3º? As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àqueles que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficia. Então, tome cuidado esse aqui, olha só. A regra é essa aqui, ó. A regra é que o sujeito ativo, bota aqui, o sujeito ativo que pratica o ato, certo? É um agente público. Mas fala o artigo 3º que o particular também pode praticar ato de improbidade administrativa. Agora, tome cuidado. O particular, sozinho,
ele nunca pratica ato de improbidade administrativa. Isso aí é a pegadinha da prova. Às vezes a prova traz assim, só o agente público pratica ato de improbidade administrativa. Está errado. O particular também pratica o ato de improbidade administrativa. Pratica? Pratica. Mas ele só pratica ato de improbidade administrativa em concurso com agente público. Olha o que aqui diz a lei, olha só, artigo 3º. A disposição dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público particular, induza ou concorra para a prática do ato. Ele tem que induzir, induzir ou concorrer para a prática do ato. O que fala mais a lei? Ou dele se beneficie, ou beneficiar. Beneficiar, tá? Está aqui, ó. Esses são os requisitos para o particular praticar, ser sujeito ativo de um ato de improbidade administrativa. Quer dizer então que o particular pode cometer um ato de improbidade administrativa? Pode. Ele pode cometer esse ato isoladamente, sozinho? Não pode. Quando é que ele pode praticar um ato de improbidade administrativa? Quando ele induzir um agente público, quando ele concorrer, combina lá com o camarada, vamos lá, tal, a gente faz isso aí, tal, a gente ganha uma licitação, tal. Ele concorreu. Ou quando ele se beneficiar. O cara lá, os dois lá, tal, o camarada ganhou, tu ganha tanto, eu ganho tanto, ele se beneficiou com aquele ato de improbidade administrativa. Nesse caso, nesses 3 casos aqui, diz o artigo 3º, o particular também se torna sujeito ativo do ato de improbidade administrativa. Tome cuidado. Tá? Já teve decisão do STF que deixou de considerar o ato de improbidade administrativa porque o particular atuou sozinho, sem a participação de um agente público, sem concurso, sem concorrer ou induzir um agente público. Tá? Então, ele só pratica o ato de improbidade administrativa em concurso, fala o Reinaldo Couto, em concurso com o agente público. Tá ok? Beleza? Então, de sujeito ativo, o que tem de importante é isso, tá, pessoal? Então, tome cuidado. Olha só, artigo 3º. Então, aplica-se a lei no que couber ao particular, mesmo não sendo agente público, ou seja, ao particular, que induza, concorra para a prática de ato de improbidade administrativa, ou dele se beneficie do ato, tá ok? Então, tome cuidado com esse artigo 3º. Tá? Não é um agente público neste caso, aquele que induz beneficia, um particular, que nós acabamos de falar. Aí eu dei um exemplo aqui, empresa pessoa jurídica que participa de licitação fraudulenta. Aqui até um exemplo meio, porque a empresa aqui vai entrar na lei de corrupção, mas um particular, um representante lá da empresa, um fornecedor, por exemplo, em conluio isso aí, isso aconteceu nas Forças Armadas, lá quando eu estava lá no inquérito policial, o fornecedor em conluio com um militar, para a prática de atuações ilícitas no processo licitatório. Então, esse particular e o militar responderam por ato de improbidade administrativa. Ok? Em caso de improbidade, aplicava a teoria de desconsideração da pessoa jurídica. Importante, tá ok? A teoria, então já preste atenção para você cair na prova, tá? Essa teoria da desconsideração da pessoa jurídica, ela é aplicada tanto na lei de improbidade administrativa, eu vou falar mais na frente, como na lei de anticorrupção. Tá? O que é essa consideração da pessoa jurídica? Muitas vezes, os sócios daquela empresa utilizam-se da empresa como subterfúgio, com má-fé, para praticar atos ilícitos. Porque a gente sabe que o patrimônio do sócio é diferente, o patrimônio da pessoa física ele não se confunde com o patrimônio da empresa. Então, a empresa é uma pessoa jurídica, são pessoas distintas. Então, às vezes, quem cometeu o crime foi a pessoa jurídica. Tá? Mas, se for provado ali nos autos que esse sócio agiu de tal maneira, de má-fé, de tal maneira que ele utilizou da pessoa jurídica para praticar o ato ilícito, então, desconsidera a pessoa jurídica e vai no patrimônio do particular, vai no patrimônio do sócio.
Isso é a desconsideração da pessoa jurídica, porque, repito, as pessoas são separadas. Pessoa física, dentro de uma empresa, existe o patrimônio da pessoa física e o patrimônio da pessoa jurídica. Geralmente, quem responde pelo ato ilícito é a pessoa jurídica. Mas se houver má-fé, né, prática de atos ilícitos dos sócios, né, para confundir, que chega a confundir os patrimônios, então a lei autoriza a desconsideração. Eu desconsidero a pessoa jurídica e vou no patrimônio do sócio. Tá? Então, a teoria da desconsideração da pessoa jurídica é perfeitamente aplicada na lei de improbidade administrativa. Beleza? Vamos continuar. Agora, que o mais importante da lei, pessoal, eu acredito que ser o mais importante da lei são esses artigos aqui. Os artigos 9, 10 e 11. Artigo 9, artigo 10 e artigo 11. Então, mas eu fiz um quadro aqui bem interessante, que geralmente o que cai na lei é esses artigos aqui. São os atos de improbidade administrativa. Então, no artigo 9, 10 e 11, eu tenho os atos de improbidade administrativa. Lá no artigo 12, eu tenho as sanções aplicadas aos agentes públicos que praticou esses atos de improbidade administrativa. Então, no primeiro momento, nós vamos estudar os atos de improbidade administrativa, e eles estão numa sequência de gravidade, né, do mais grave para o menos grave. Os atos praticados no artigo 9 são mais graves, o dos artigo 10 é gravidade média, e do artigo 11 é menos grave. E no próximo artigo, a gente vai estudar as sanções aplicáveis a cada ato desse praticado pelo servidor, pelo agente público. Beleza? Então, encontramos a improbidade administrativa nos artigos 9, 10 e 11, já falei. Então, quais são as modalidades? É claro que eu não vou traçar aqui, pessoal, todos os atos previstos no artigo. Então, o artigo, né, ele traz um conceito de ato administrativo, ele traz um conceito de ato de improbidade e elenca nos seus incisos ali quais são esses atos de improbidade. O artigo 9 faz isso, o 10 e o 9. Eu não vou ficar lendo aqui, porque é letra de lei, mas vocês têm que tomar cuidado. Então, o artigo 9 ele traz o que é o ato de improbidade administrativa, né, previsto no artigo 9, e traz um rol de atos nos seus incisos. Vamos ver aqui, olha só. As modalidades de ato de improbidade. Tá? Aqui estão previstas no artigo 9. No artigo 9, o ato de improbidade administrativa previsto no artigo 9 são aqueles atos que geram enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. São os mais graves. São aqueles atos em que o agente público praticou e enriqueceu de maneira ilícita. É por isso que você, geralmente, o normal é quando a pessoa toma posse, toma posse num concurso público, ou toma posse, sei lá, uma função, alguma coisa, ele tem que declarar os seus bens, declarar o que tem, declarar tal. Porque lá na frente, pode ser feita uma comparação. Peraí, vem cá, esse patrimônio dele aqui, ele ganha X, daqui a tantos anos era para estar 10X. Ele está com 100 mil X. Se ele não ganhou nenhuma herança, não ganhou na loteria, alguma coisa está errada. Então, ele pode ter, por ser um agente público, cometido um ato de improbidade administrativa de enriquecimento ilícito. É o ato mais grave que tem, previsto no artigo 9 como ato de improbidade administrativa. Então, diz aqui o artigo 9, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas atividades mencionadas lá no artigo 1º, por exemplo, administração direta, indireta, tá? Desta lei. Então, esse é o primeiro ato de improbidade administrativa previsto no artigo 9, do enriquecimento ilícito. Aí o artigo 9 traz um rol de atos de improbidade. Aí vocês vão memorizar, não adianta ficar ali, né? Eu vou só citar aqui o inciso 1, receber para si ou para outrem dinheiro, bem, imóvel, qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tem interesse, de direto que possa ser atingido
protegido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. O outro é perceber vantagem econômica direta ou indireta. Aí você tem lá, utilizar em obra ou serviço particular, tome cuidado. Muitas vezes a pessoa utiliza o material, o bem público, como fosse dele. Olha o que ele fala aqui no inciso 4. Utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essa entidade. Então, a gente vê muitas vezes o camarada utilizando de bens públicos na sua casa, o agente público, ato de improbidade. Ele utiliza servidores para trabalhar na sua casa. Também ato de improbidade, tá, pessoal? Deixa eu ligar isso aqui, tá? Então, tome cuidado isso aí. Então, ele traz aqui um rol de atos de improbidade de enriquecimento ilícito. São 12, tá? Então, dê uma lida, tá? Geralmente, quando cai algum ato desse, é literalidade da lei. Beleza? Agora aqui tome cuidado. Ó. A doutrina, a esmagadora doutrina diz que esse rol previsto no artigo 9º é um rol meramente exemplificativo. Meramente exemplificativo. Agora, o Reinaldo Couto, ele discorda. Tome cuidado. Ele diz que esse rol é um rol taxativo. Tá? Você vai encontrar em toda a doutrina aí um rol exemplificativo. Reinaldo Couto, que é o nosso doutrinador previsto no edital, diz que esse rol não é exemplificativo, e sim taxativo. Beleza? Vantagem econômica não autorizada. O artigo 9º está tratando de vantagem econômica não autorizada. Tá? Exemplo, superfaturamento, fraude em licitação, fraude no contrato administrativo. Então, bem tranquilo o artigo 9º. Tá? O artigo 9º vai tratar de enriquecimento ilícito e vocês vão ver que as sanções aplicadas são as mais graves com relação ao artigo 9º. Beleza? Artigo 10. O artigo 10 trata de atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Percebam que aqui ele não se locupletou. Ele não se enriqueceu ilicitamente. Ele tão somente com a sua prática, com o seu ato, causou um prejuízo ao erário. Aqui a sua ação pode ser dolosa ou culposa. Tá? E eu vou já adiantar para vocês, tomem cuidado. Ó. Antes de entrar aqui, havia uma dúvida com relação à atuação do agente no enriquecimento ilícito. Se para caracterizar enriquecimento ilícito, a sua atuação tinha que ser dolosa ou culposa. Tal. Então, foi pacificado, aí tome cuidado, para a nossa prova, foi pacificado, a doutrina pacificou e a jurisprudência pacificou que a atuação do agente público para caracterizar um ato de improbidade administrativa, a sua ação tem que ser dolosa, tá? E não culposa, tão somente dolosa. Não é aquele dolo genérico, né? É o dolo genérico. Aqui tem que ser dolosa. No artigo 11, a gente vai estudar também a sua atuação é dolosa, tá? Para caracterizar o ato de improbidade por inobservância dos princípios do direito administrativo, a sua atuação, a atuação do agente público também tem que ser dolosa. Agora, no artigo 10 aqui, prejuízo ao erário, a atuação do agente público pode ser tanto dolosa como culposa, tá, pessoal? Tanto dolosa como culposa. Então, tome cuidado disso aí na prova. Era uma dúvida que existia na doutrina, uma divergência, o STF pacificou, a jurisprudência vem e pacificou essa situação. Então, dano ao erário público, a situação do agente público pode ser dolosa ou culposa. No artigo 9º, dolosa, e no artigo 11 também dolosa. Beleza? Dolosa e culposa, no artigo 10. Então, tome cuidado disso aí. Vamos lá. Caracteriza pelo prejuízo ao erário. Da mesma forma, esse rol previsto no artigo 10, vamos ver aqui, ó, o rol previsto no artigo 10, o que fala o artigo 10? Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, olha só, dolosa ou culposa,
Perceba que o artigo 10 traz expressamente em seu texto que a ação do agente público é dolosa ou culposa, o que não ocorre nem no artigo 9º e nem no artigo 11, tá ok? Então, continuando, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas lá no artigo 1º desta lei. Tá ok? Lá nas entidades, administração direta, indireta, tá? Notadamente, aí da mesma forma, o artigo 10 traz um rol de atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Por exemplo, inciso 1, facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbos ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas, tá? Permitir ou concorrer para que pessoa física privada utilize bens, rendas, tá ok? Então, você permitir que pessoas particulares utilizem bens da administração, você causa um prejuízo à administração, tá? Doar à pessoa física ou jurídica bens como ainda que de fins educativos, sem observância das formalidades legais. Então, doação. Eu já passei numa situação dessa, fazer um parecer de doação e tal, e não, formalmente não estava correto, então fiz um parecer jurídico, isso aqui, ó. Então, isso aqui pode causar um prejuízo ao erário, então pode caracterizar a improbidade administrativa. Então, tome cuidado, dá uma lida nesse rol do artigo 10. Então, qualquer ação do agente público que está aqui prevista nesse rol do artigo 10 é um ato de improbidade administrativa, que possivelmente, né, provavelmente, né, se ele for confirmado, vai causar um dano ao erário. Beleza? Então, dá uma lida neste rol, são 14, 19, são 21 atos de improbidade administrativa. Ok? Tome cuidado. Não, a lei tem coisa nova, assim, tem coisas que foi mudada em 2016 na lei, tá? Eu vou já falar para vocês aqui. Ó, por exemplo, para vocês esquecerem a lei que eu coloquei ano passado. Nessa lei de improbidade administrativa, em 2016, foi criado o artigo 10A, tá? Então, anotem aí. Artigo 10A. Fala dos atos de improbidade administrativa decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Então, foi acrescido esse ato de improbidade administrativa. O que diz o artigo 10A? Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Complementar 116, né? Que fala lá sobre concessão e aplicação de benefício financeiro, tá, pessoal? Então, se o agente ele disponibiliza um benefício financeiro ou tributário em desacordo com a norma, então, em 2016, né, a lei de improbidade administrativa foi alterada e caracterizou essa situação como um ato de improbidade administrativo que causa prejuízo ao erário. Então, tome cuidado, dê uma olhada nesse artigo 10A. Às vezes pode cair literalidade da lei. Você está acostumado a ver aquele rol, opa, mas esse rol aqui não está. Então, eles acrescentam esse rol lá na nossa questão da prova, beleza? Então, tome cuidado nessa novidade. Se o administrador usa dinheiro público para outros fins e está praticando ato de improbidade administrativa, beleza. O artigo 11 da lei, tá? Também são atos de improbidade administrativa. Agora, são atos mais leves. São aqueles atos que atentam contra princípios da administração. Ok? Então, esse rol também, ele traz um rol do artigo 11, tá? O que fala o artigo 11? Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições. E, notadamente, aí traz um rol também. Por exemplo, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento, ou diverso daquele previsto em regra de competência. Ora, se ele pratica um ato visando um fim proibido em lei, ele está violando o princípio da legalidade. Então, a simples prática de um ato administrativo em contrário ao que está escrito na norma, ele está infringindo o princípio da legalidade. Se ele está infringindo o princípio da legalidade, ele cometeu um ato de improbidade administrativa, baseado no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Violação dos princípios da administração pública. É bem tranquilo. Também, da mesma forma, é um rol exemplificativo, segundo a maciça doutrina. Todavia, Reinaldo Couto entende também que é um rol taxativo, tá ok? Exemplo, promoção pessoal com dinheiro do administrador, viola o princípio da moralidade, tá? Então, ele promove ali, né, a sua promoção pessoal com dinheiro público, ele está violando o princípio da moralidade. Então, ele vai incorrer no ato de improbidade administrativa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, tome cuidado, não confunda, então, às vezes pede na prova, até é chato isso, a prova eles colocam esse rol do artigo 9º, coloca um desses rol do artigo 9º e diz que é ato de dano ao erário. Ou ele coloca um ato de dano ao erário e diz que esse ato é de enriquecimento ilícito. Então, o artigo 9, 10 e 11, tome cuidado para não confundir os atos de improbidade. Tenta dar uma memorizada ali, é bem tranquilo, né? Todos aqueles atos do artigo 9, vocês vão ver que ele se enriquece, o agente público vai se enriquecer de alguma forma. O artigo 10, a atuação dele não é para se enriquecer, e sim causar um prejuízo ao erário, mesmo agindo culposamente, né? E o artigo 11 são atos que violam princípios, tá, da administração pública. Então, não confundam os atos de cada artigo desse, beleza? Continuando na lei um pouquinho, nós vamos tratar das sanções aplicadas para aqueles que praticam ato de improbidade administrativa. Então, tome cuidado. Pede muito na prova isso aqui. Eu fiz um quadrinho aqui, né, de sanções, bem tranquilo, vocês não vão, para não errar na prova, mas as sanções aplicadas aos agentes públicos que praticam um ato de improbidade administrativa estão previstas no artigo 12 da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa, tá? Previsto lá no artigo 12. Deixa eu colocar aqui o artigo 12. Fala o artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. O legislador diz o seguinte, o camarada que pratica um ato de improbidade administrativa, ele pode responder nas outras esferas de responsabilidade. Ele pode ser responsabilizado penalmente, se caracterizar um crime, ele pode ser responsabilizado civilmente, se ele causar um dano lá na esfera civil, ou ele pode ser responsabilizado administrativamente, se ele cometer, por exemplo, sei lá, desse fato dele ocorreu uma transação disciplinar, por exemplo. Então, há autores que entendem que a lei de improbidade administrativa seria uma quarta espécie de responsabilidade. Pelo fato praticado pelo agente público, ele é responsabilizado penalmente, ele é responsabilizado civilmente, ele é responsabilizado administrativamente e ainda é responsabilizado na lei de improbidade administrativa. Então, tome cuidado. O fato de ele ser sancionado com a lei de improbidade pela lei de improbidade administrativa, não o SAFA, não elide ele ser também sancionado nas outras esferas de responsabilidade. Penal, civil e administrativa, tá ok? É o que fala o nosso artigo 12, tá ok? Então, vamos lá. Estão previstos no artigo 12...
né, as sanções, e tem um rol mais amplo que as medidas que estão previstas no artigo da Constituição. Lembra lá na Constituição que a gente falou, o parágrafo 4º, artigo 37, nos traz um rol com 4 medidas de sanção, né? Ressarcimento ao erário. Vamos voltar aqui, ó, o que fala a Constituição? Fala só dessas medidas aqui, ó, ressarcimento, né, do dano, indisponibilidade dos bens, perda da função e suspensão do direito político. Então, a Constituição nos traz 3 medidas. A lei, ela traz um rol mais amplo, ela tem um rol mais amplo do que previsto na Constituição. Então, tome cuidado na prova, tá ok? Então, a sanção vai depender da gravidade. Se o ato praticado for um ato de enriquecimento ilícito, vocês vão ver que as sanções são mais graves. Se o ato praticado foi dano ao erário, as sanções são menos graves, média, de gravidade média. Se o ato praticado for um ato que inobservou os princípios da administração pública, inobservância, é um ato mais leve. Beleza? A sanção vai depender. É possível aplicação cumulativa de várias penas da mesma lista. O que não pode é misturar a lista. Então, eu posso ter as penas previstas para os atos de enriquecimento ilícito, são algumas. Ela pode ser aplicada isoladamente ou cumulativamente. As penas previstas para o dano ao erário também são algumas. Eu posso aplicar isoladamente ou cumulativamente. E as sanções previstas para inobservância dos princípios da administração pública também, ela tem um rol, eu posso aplicá-las isoladamente ou cumulativamente. O que eu não posso fazer é misturar, que eu falei aqui, ó, listas diferentes. Aplicar uma daqui e uma daqui, não. Eu tenho que aplicar dentro da mesma lista, de maneira isolada ou cumulativamente, tá ok? É possível aplicação cumulativa de várias penas na mesma lista. O que não pode é misturar as listas de sanções, beleza? Vamos ler, o artigo 9º, a pena é mais grave, o artigo 10, a pena é intermediária, e no artigo 11, a pena é mais leve. Já falei isso aqui. Tá? Vamos ver aqui. No artigo 9º, nós temos a devolução do acréscimo, daquilo que ele... o artigo 9º é enriquecimento ilícito. Se ele enriqueceu ilicitamente, ele tem que a devolução desse acréscimo é do agente público. Tá? Então, no artigo 10, a devolução do acréscimo é do terceiro, porque no artigo 10, o dano ao erário não causou enriquecimento ilícito. Se não causou enriquecimento ilícito, quem foi que teve vantagem foi o terceiro. Então, no artigo 10, quem tem que devolver esse acréscimo é o terceiro, e não o agente público. Tá ok? Então, no artigo 9º, quem devolve aquilo que foi acrescido indevidamente é o agente público. No artigo 10, quem devolve aquilo que foi acrescido indevidamente é o particular. Tá ok? Beleza? E no artigo 11 não tem devolução do acrescido, porque no artigo 11 não tem, só ocorreu inobservância de princípios, né? Não houve acréscimo patrimonial. Beleza? Tudo bem? Já falei isso aqui, o juiz pode escolher algumas ou todas as sanções, mas tem que ser da mesma lista, né? A sanção da lista do enriquecimento ilícito, a sanção da lista do dano ao erário e a sanção da lista da violação de princípios. Tá? As penas de perda da função e suspensão de direitos políticos só podem ser aplicadas com trânsito em julgado. Então, perda de função pública e suspensão de direitos políticos são sanções, a gente vai já ver aqui, prevista nos atos de improbidade administrativa. Mas essas sanções só podem ser aplicadas após o trânsito em julgado da ação de improbidade administrativa. Beleza? Olha só, olha o quadrozinho aqui, bem interessante, para vocês não errar a questão da prova. Ok? Artigo 12. Eu acabei de ler. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade as seguintes combinações que pode ser aplicada isolada ou cumulativamente. Está aqui, ó, de acordo com a gravidade do fato. Então, está aqui, as sanções. Se eu, agente, pratiquei um ato que importa enriquecimento ilícito, quais são as sanções previstas? Vai haver a perda de bens e valores acrescidos indevidamente, perda da função pública, pode ocorrer, ressarcimento integral do dano, quando houver, isso aqui sempre vai ocorrer, ressarcimento integral do dano, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos,
multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo e proibição de receber benefícios e incentivos fiscais com poder público durante 10 anos. Ó, perceba que é mais grave. Então, aqui o juiz pode aplicar todas, ou cumulativamente, essas coisas aqui. Então, eu lá, está lá, e o agente público, né, vou lá, faço uma coisa errada ali na licitação e ganho ali um percentual, 1% daquela obra e tal. Então, eu vou perder os bens e valores acrescidos, meu patrimônio eu tenho que devolver aquilo que foi acrescido indevidamente. Posso perder a função pública, aquela função pública que eu estou exercendo. Eu tenho que ressarcir integrar o dano, se houver algum dano. Além daquilo que eu ganhei 1%, se houver um dano de prejuízo para a administração, por exemplo, naquela obra eu fiz um superfaturamento e desse superfaturamento eu ganhei um percentual. Esse percentual que eu ganhei independe do prejuízo que causou a administração. Essa minha ação pode ter causado um dano de 100 mil para a administração. Então, além de eu perder aqueles 10% acrescido ao meu patrimônio, eu vou ter que pagar também, ressarcir o integral dano causado à administração, aqueles 100 mil, por exemplo. Então, tome cuidado. Pode haver suspensão de direitos políticos, tem que estar lá na sentença, eu acabei de falar. Suspensão de direitos políticos é após o trânsito em julgado da sentença. Então, eu não posso me candidatar lá por 8 a 10 anos. Tá? A presidente Dilma, ela não foi suspensa aos direitos políticos, entendeu lá, o Supremo fez lá uma interpretação mandrake da Constituição e seus direitos políticos não foram suspensos. Tá? Mas uma das sanções aqui é a suspensão dos direitos políticos, de 8 a 10 anos. Tá? E a multa civil de até 3 vezes o valor do acrescido dele. Então, se nessa superfaturamento dessa obra eu ganhei 1%, e esse meu 1%, sei lá, é 10 mil reais, eu também estou sujeito a uma multa até 3 vezes o valor desse meu acrescido, até 30 mil reais, foi o que eu ganhei, foi acrescido ao meu patrimônio. Então, pode ser aplicado uma multa até 3 vezes o valor desse meu acrescido. Ok? E proibição de contratar, receber benefício e incentivo até 10 anos. Beleza? Olha só, atos que importam dano ao erário. Também, a mesma coisa, perda de bens, perda da função pública, ressarcimento integral do dano, até aqui tudo igual. Tá? Mesma sanção. Agora, começa a diminuir aqui. Suspensão dos direitos políticos, aqui era de 8 a 10 anos. Nos atos que importam dano ao erário, de 5 a 8. A multa, aqui é até 3 vezes o valor do acrescido, aqui é até 2 vezes o valor do dano. Tome cuidado, porque aqui não tem acrescido. Nas sanções que importam dano ao erário, eu não acresci nada ao meu patrimônio. Então, logo, a multa vai ser 2 vezes o valor do dano. Então, tome cuidado, que às vezes na prova tenta confundir o candidato. Coloca essa sanção para cá e essa sanção para cá. Então, a multa civil aqui no enriquecimento ilícito é 3 vezes o valor do acrescido. Aqui, civil dos atos que importam é até 2 vezes o valor do dano causado à administração. E a proibição de contratar com a administração ou receber qualquer incentivo, benefício, não são mais de 10 anos, e sim por 5 anos. Tá? Beleza? Eu indo lá para o artigo 11, os atos que violem princípios da administração pública, não tem perda de bens, porque aqui não há, eu só violei princípios, eu não acresci nenhum bem nem valores indevidamente, eu só deixei de observar um princípio, então não tem essa sanção. Perda de função pública está nas 3 formas de ato administrativo, tá, pessoal? Ressarcimento integral do dano, então sempre que eu praticar um ato de improbidade administrativa, sempre que o agente praticar um ato de improbidade administrativa, ele tem necessariamente nos 3 artigos que ressarciu integralmente o dano causado. Sempre, tá? Agora, a suspensão dos direitos políticos aqui, diminui de 3 a 5 anos. A multa civil aqui também é diferente. É de até 100 vezes o valor da remuneração do agente. Então, se o camarada ganha 10 mil,
pode ser até 100 vezes 10, até, né? Não quer dizer que vai ser, até 100 vezes o valor. Então, é pesada, tá? Mexe no bolso, tá, pessoal? Então, mexe no bolso. E a proibição de contratar, receber benefício e incentivo por 3 anos. Então, dá uma lida nesse quadro, fiz um quadrinho para vocês aí, bem interessante para vocês diferenciar as sanções de cada ato que importa, de cada ato de improbidade administrativa. Então, elas podem ser aplicadas de maneira isolada ou cumulativamente, desde que não misture as tabelas aí. Beleza, pessoal? Vamos lá. Até aqui nós estudamos os atos de improbidade administrativa. Agora vamos estudar aqui a ação de improbidade administrativa. É uma ação, existe uma ação, E eu falei lá que o sujeito ativo no ato de improbidade administrativa, que é o agente público, na ação ele vai se tornar réu. Aqui ele vai ser sujeito passivo. E o sujeito passivo lá do ato de administração, do ato de improbidade, está no artigo 1º, que é a administração pública, na ação ela vai se tornar a autora, ou seja, vai se tornar o sujeito ativo. Então aqui investe, ok? Então, tomando conhecimento de um ato de improbidade administrativa, qualquer servidor, administrador público, ou qualquer pessoa pode representar, tá, Acho que a lei é interessante que ela fala que qualquer pessoa pode representar o Ministério Público, tá? Mas, se cair literalidade da lei, tudo bem, a pessoa representa o Ministério Público para a ação de improbidade. Se tiver literalidade da lei, está ok. Agora, na verdade, a gente sabe que quem, né, a ação, né, é o juiz quem tenta, né? A ação, as sanções administrativas é aplicada pelo juiz, tá? Mas na lei está lá, se não fala, a lei fala lá, o agente representa o Ministério Público, né, para a prática, mas se tiver a literalidade da lei, você coloca. Então, tomando conhecimento de uma improbidade administrativa, qualquer servidor, administrador público, qualquer pessoa pode representar esse ato de improbidade administrativa. Representação pode ser feita por qualquer pessoa, mas o administrador tem um dever de representar. Se qualquer administrador verificar um ato de improbidade administrativa, ele tem a obrigação de representar aquilo para os órgãos competentes, tá? Para tomar uma providência, beleza? A ação judicial ela tem uma ação de natureza de ação civil pública para grande parte da doutrina. Reinaldo Couto nos diz que a ação judicial da lei de improbidade administrativa ela tem natureza de ação popular. Se me falar a memória, ação popular, Reinaldo Couto, tá? Tem natureza. Há divergência na doutrina, mas tem autor que discorda dessa orientação. Porque a grande parte do autor entende que a natureza da ação de improbidade administrativa ela segue, em parte, a lei de ação civil pública e, em parte, a própria lei de improbidade administrativa. Reinaldo Couto entende que, em parte, ela segue a lei de ação popular e, em parte, a lei que está prevista nela. Mas o que a gente tem que estar em mente é que a própria lei ela traz um procedimento, ela traz um processo, né, as regras, né, de ação processual da lei de improbidade administrativa, né, no seu bojo, ok? Legitimidade. A ação de improbidade pode ser ajuizada pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada, tá? É um sujeito ativo. Então, quem é que pode impetrar a ação de improbidade? Tanto o Ministério Público quanto a pessoa jurídica lesada. Se foi a pessoa jurídica lesada que entrou com a ação, o Ministério Público ele vai atuar como fiscal da lei. Beleza? Está aqui. Se a pessoa jurídica lesada ajuiza a ação, obrigatoriamente o MP vai participar como custo légio, como fiscal. Tá? A competência, fórum competente, hoje o entendimento é que o fórum competente para julgar as ações de improbidade administrativa é a primeira instância. É a primeira instância. Né? Há uma celeuma lá e tal, mas quem tem foro privilegiado e tal. Então, mesmo quem tenha foro privilegiado, o fórum competente é o juiz de primeira instância. Aí tem uma exceção que o próprio STF e o STJ entenderam que, quando eles foram julgar essa questão de competência para a competência para a ação de improbidade administrativa, eles entenderam o seguinte,
não, com questão a foro privilegiado, né, a competência para a ação de lei da improbidade administrativa é a primeira instância, né? É a primeira instância, é o juiz de primeiro grau. Todavia, se quem cometeu o ato de improbidade for um ministro do STF, por exemplo, aí a competência vai ser do STF, porque aí é regra de competência constitucional, não pode um juiz julgar um ministro, né? Aí está invertendo a regra de competência, beleza? Só nos casos em que, no judiciário, que quem praticar o ato administrativo, por exemplo, for um ministro do Supremo, aí nesse caso, quem é competente para julgar vai ser o Supremo. Quem for um ministro do STJ, nesse caso, quem vai ser competente vai ser os ministros do STJ. Nos demais casos, legislativo, administração, vai lá para o juiz de primeira instância, ok? Importantíssimo, na ação de improbidade administrativa, vira e mexe se cair em prova, é vedado acordo, transação, conciliação ou composição de danos. Tá? Instrumentos aí de conciliação, não pode. É o que diferencia da ação civil pública. Lá na ação civil pública pode você utilizar essa composição de danos aqui, né? Usar acordo, transacionar, conciliar, beleza? Também, na ação de improbidade administrativa, ocorre muito a questão das cautelares, ou seja, medidas judiciais para punir o ato de improbidade. Não é nem para punir, é para... É porque, geralmente, quando o agente público pratica um ato de improbidade, né, e ele é SAR, a primeira coisa que ele faz é se desfazer dos bens, vender, transferir, doar, para não ter nada no nome dele. Então, para evitar isso, então, existem as medidas cautelares. Então, quando eu participei lá do inquérito policial que ocorreu juntamente um crime militar e lei de improbidade administrativa, a primeira coisa que o Ministério Público solicitou foi indisponibilidade dos bens desenvolvidos. Aí congela tudo, né? Carro, casa, dinheiro em banco e tal. Então, isso são as medidas cautelares utilizadas para que o agente não se desfaça dos bens. Então, está aqui, as medidas são indisponibilidade dos bens, para que não possa transferir, sequestro. A doutrina entende que melhor seria chamar arresto, né? Aí, tecnicamente, mas investigação e bloqueio de contas bancárias, afastamento do agente por decisão judicial, né? Afasta ele daquela sua função, para ele não ficar influenciando. Então, aqui são algumas medidas cautelares previstas na lei de improbidade administrativa. Beleza, pessoal? Prescrição, está no artigo 23, né? A ação de improbidade administrativa prescreve? Sim, prescreve, né? Ela pode prescrever. A gente vai já ver isso aqui, olha só. Mandato eletivo de cargo em comissão ou função de confiança. Deixa eu botar aqui no artigo 23, para a gente te acompanhar aqui. 18, 19, 20. Não. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: 1. Até 5 anos após o término do exercício do mandato, do cargo em comissão ou função pública. Então, está aqui, ó. Se for mandato eletivo de cargo em comissão ou função pública, né, se não intentar ação até 5 anos após o término do exercício desse cargo aqui, prescreveu. O cara está lá, ele está lá no seu mandato eletivo, ou está no cargo em comissão, ou está na função comissionada, praticou um ato de improbidade, ele deixou o cargo, passou 5 anos após a saída desse cargo ou função dele, prescreveu. Não pode mais intentar a ação. Ele pode até ter cometido um ato, mas não pode mais intentar entrar com ação de improbidade administrativa. Ok? Demais servidores, né, que não seja mandato eletivo nem cargo em comissão, vai para o Estatuto de Servidores, vai lá para 81.12. Ressarcimento do prejuízo, aqui tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Existe prescrição na ação de improbidade? Existe. Agora, tome cuidado, o ressarcimento de prejuízo, a ação para ressarcimento de prejuízo é imprescritível. Está na Constituição. Ó. A ação com relação ao ressarcimento de prejuízo vai ser imprescritível, mesmo que tenha prescrito a ação de improbidade administrativa, conforme o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. Tá? Se venceu a improbidade, o ressarcimento
Fica. O servidor vai ressarcir a qualquer tempo a administração. Então, a ação de ressarcimento, ela é imprescritível. Pode até prescrever a ação de improbidade, mas a ação para ressarcir o dano causado, né, ela pode ser feita a qualquer tempo. Por quê? Porque é uma previsão constitucional, está lá no parágrafo 5º do artigo 37. A ação de ressarcimento do dano é imprescritível. Então, tome cuidado com relação a isso, beleza? Aí eu botei algumas questões aqui do STJ, né, e ele falou que é informativo, com relação ao artigo 10, é indispensável a comprovação de efetivo prejuízo aos cofres públicos para caracterizar o ato de improbidade administrativo previsto no artigo 10. Então, foi o entendimento do STJ, tá? Só se pedir na prova lá, né, qual é o entendimento do STJ. Então, tem que ter comprovação de efetivo prejuízo aos cofres públicos. Né? Às vezes o camarada comete um ato... Mas aqui ficou esquisito, porque se não tiver um efetivo prejuízo aos cofres públicos, vai ir lá no artigo 11, né, que é violação a princípios. Mas, só para informar vocês, nesse informativo 528 do STJ, ele trouxe essa ideia aqui. Tá? Aí está aqui, ó, até estava lá na ementa. Para a configuração dos atos de improbidade administrativa previsto no artigo 10, né, é indispensável a comprovação de que tenha havido efetivo prejuízo público. Se não houver essa prova, não há como condenar o requerido por improbidade. Exemplo, tendo ocorrido dispensa de licitação de forma indevida, mas não sendo provado prejuízo ao erário, nem má-fé do administrador, não se verifica a ocorrência de ato de improbidade administrativa. Beleza? Uma questão rapidinha que caiu em 2006 no nosso concurso, vamos responder aqui para não... A gente já vai estar em outra matéria aqui, ó. Sobre improbidade administrativa, é correto afirmar: o ato de improbidade administrativa coincide sempre com crime? Não tem nada a ver. As responsabilidades são divergentes, né? Ele pode cometer um ato, vai responder criminalmente, civilmente, administrativamente, e vai responder pela lei de improbidade administrativa. Então, a letra A está fora. Letra B, o sujeito ativo tanto pode ser um servidor como um particular? Opa, né? Parece estar certo. Vamos para C. Responde o agente independentemente da resistência de culpa? Não. Né? Se for no artigo 9º, ele responde por dolo. Esse, independentemente de culpa, ele responde por culpa ou dolo só no artigo 10, tá, pessoal? Artigo 10, dano ao erário. Então, está errado a letra C. Letra D, só responde a ato de improbidade aquele que causa prejuízo ao erário? Claro que não. Enriquecimento ilícito também. Inobservância, violação de princípios. Só responde a... não, deve ser responde. Só responde a ato de improbidade aquele que importa enriquecimento ilícito? Também não. Então, letra B. Tanto o servidor público como o particular pode cometer ato de improbidade. Chamando a atenção que o particular, ele nunca comete de forma isolada. Ele sempre tem que estar em concurso com o servidor, com o agente público. Tá ok? Vamos tomar uma água ali rapidinho e a gente já volta tratando da lei de anticorrupção. Beleza, pessoal? Eu vou deixar a lei aqui. 5 minutinhos a gente já volta, tá? Opa, cadê? Vou só botar a lei aqui já em condições e 5 minutos a gente já volta na lei anticorrupção. É rapidinho, só tomar um café e a gente já volta.